todos. Lindo dia hoje, não? Bom para falar do Cristo. Mas, para dizer a verdade, se estivesse chovendo, ia ser bom para falar do Cristo. Se estivesse nevando, ia ser bom para falar do Cristo. Porque falar do Cristo sempre é bom, não é isso? Mas antes de falar do Cristo, eu vou falar de mim. Para contar um pouquinho algumas coisas. Eu tive o privilégio de, na minha infância, ter um quintal de terra. Eu tenho para mim que toda criança sadia tem que ter um quintal de terra. Para cavocar, para se sujar, para brincar. E eu, desde que nasci até os 10 anos, morei numa casa que tinha um quintal de terra. Era uma delícia. Passava minhas manhãs, antes de chegar na idade escolar, né, sempre brincando. Acordava e ia lá para o quintal, cavocava, construía cavernas, né, fazia barracas que desmoronavam em cima de mim. Aí eu descobri que não devia ser engenheiro. E essas coisas todas. Sempre muito bom. E foi ali, no quintal de terra, que também eu tinha o privilégio de ter árvores. E no meu quintal tinha um pé de mexerica. E era um pé muito especial. Tinha até uma tradição na família. Porque este pé de mexerica dava uma mexerica por ano. Então, ela era muito econômica. Então, reunia-se toda a família para a gente repartir a mexerica. Então, era um gomo para o pai, um gomo para a mãe, e os filhos sempre ficavam com mais gomos, e nós saboreávamos aquela mexerica. Mas também tinha um pé de pera. E foi debaixo do pé de pera que pela primeira vez eu filosofei sobre Deus. Eu tinha de 5 para 6 anos. E certa tarde eu cheguei na casa da minha avó e fui até o pé de pera e eu vi algumas folhas de pera caminhando pelo quintal. Eu corri, chamei minha mãe e falei: mãe, olha aqui, a folha está andando. E aí a minha mãe me mostrou que embaixo da folha tinham formigas. E elas estavam carregando as folhas. E depois, olhando mais, eu vi que as folhas maiores, mais do que uma, haviam várias formiguinhas juntas, levando a folha. E foi aquele dia que eu comecei a olhar com mais carinho pelas formigas. E foi ali que eu descobri Deus, que criou aquela inteligência nas formiguinhas que são unidas, que são fortes, né? E que tanto nos ensinam. Então foi a primeira vez que eu pensei em Deus filosoficamente. Que beleza do Pai Criador, né? E logo depois eu cheguei aos 6 anos e começou a minha alfabetização. Os mais velhos aqui talvez saibam do que eu vou estar falando, porque o livro que se usava no meu tempo chamava-se Caminho Suave. Era uma delícia. Aprender as primeiras letras, conseguir reconhecer que ali estava escrito alguma coisa. E foi a partir do Caminho Suave que eu adquiri um amigo que é meu companheiro até hoje, que são os livros. Eu não consigo viver sem um livro do meu lado. E eu tive o privilégio de ter um caminho suave. Agora, sorte nossa, porque não nascemos no tempo do Cristo. Porque eu vou dizer para vocês, no tempo do Cristo o caminho não era suave, de maneira nenhuma. A primeira fase chamava-se Beit Sefer. A criança com 6 anos de idade, ela já era levada até a escola. E a escola era a igreja. A escola era o local onde o rabino ia ensinar a criança as primeiras letras. Só que tinha um pequeno problema, só tinha um livro, que era o Torá. O Torá, para quem não sabe, são os 5 primeiros livros do Velho Testamento, escrito por Moisés. E era ali que a criança ia aprender as letras, ia se alfabetizar. E dos 6 aos 10 anos ele tinha que decorar o Torá. Gente, você sabe o que é decorar o Torá? Eu vou explicar para vocês. O rabino chegava e falava assim, tararararará, uma passagem do Torá. O aluno tinha que falar o que veio antes e o que veio depois.
de cor. Ou então o rabino chegava e falava assim, a palavra tal, quantas vezes aparece no Torá? E ele tinha que saber. De 6 a 10. Ele tinha estes 4 anos para saber isso tudo na ponta da língua. É suave o caminho deles? Não, não era. Era complicado. Era muito complicado. Depois, quando eles atingiam os 10 anos, aqueles que não tinham decorado tão bem, que não mostravam essa desenvoltura, eram convidados a sair da escola e aprender o ofício do pai. Porque o pai, que não ensinava o seu ofício ao filho, o preparava para ser assaltante de estradas. Este era o lema lá. Então, todo pai ensinava o seu ofício ao filho. Se o aluno se saiu bem, se mostrou que tinha condições, ele passava para a próxima fase, que era o Beit Talmud. O Talmud é a tradição oral. Aí já são outros livros que ele iam pegar. Saindo dos 5 livros, eles iam pegar os livros históricos da Bíblia. Reis e tudo mais. Iam pegar os livros poéticos, salmos. Né? Ia ter que decorar os livros de sabedoria, né? Que são tão lindos. E também os livros proféticos. E aí ele tinha dos 10 aos 14 anos para estudar e se aprofundar neste conhecimento. Com 14 anos, eles normalmente já tinham condições de debater a tradição oral na sinagoga. Cada rabino tinha uma forma de interpretar o Torá, porque a interpretação era muito pessoal. Uns eram mais rigorosos, outros mais suaves, né? Mas todos eles tinham essa forma de ver, de conhecer as regras, interpretar e dar os seus ensinamentos aos seus discípulos. E sabe como se chamava isso? O jugo do rabino. Porque o jugo é aquela rédea, aquela coisa que você impõe no animal para ele caminhar. Então era a mesma coisa. Era aquilo que o rabino impunha como regra para você ser discípulo dele. Na época de Jesus, tinham 2 rabinos que eram os bambambãs. Era Hillel e eram Shammai. Hillel era mais duro, Shammai era mais suave. Mas tinha um outro rabino, tinha um outro rabi, que era Jesus. E ele também convidou os seus discípulos, ele também escolheu os seus discípulos. E ele disse, vinde a mim, todos os cansados e sobrecarregados, e eu vos darei descanso. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, porque sou brando e humilde de coração. E encontrareis descanso para as vossas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Isso está lá em Mateus 11, de 28 a 30. Então é como se Jesus falasse assim, olha gente, eu também tenho um jugo. Eu também tenho uma forma de interpretar o Torá. Eu também tenho uma forma de dizer para vocês qual é a vontade de Deus, nosso Pai. Eu também tenho uma forma de ensinar para vocês como é que Deus gostaria que vocês vivessem. Só que o meu jugo é diferente. Eu não vou colocar nos ombros de vocês o peso das exigências, das regras absurdas. O meu jugo é suave e o meu fardo é leve. E quem é que ele convidou? Todos vós. Quem é que não está cansado aqui? Viver cansa, né, gente? Mas eu prefiro ainda viver cansado, não é? Então ele faz o convite para todos nós sermos seguidores de Jesus, sermos discípulos de Jesus. Não é? Mas o que é ser discípulo de Jesus? Eu vou contar para vocês uma tradição do tempo de Jesus. Os rabinos diziam aos seus discípulos, cubram-se com a poeira dos pés do seu rabino. Cubram-se com a poeira. O que eles queriam dizer? Olha, observe atentamente, observe com muita atenção o seu rabino. Não perca nenhum detalhe da vida dele, pois ele é o modelo
do homem que você vai se tornar. Então, cabe a nós, se queremos ser discípulos de Jesus, seguir nas pegadas do Mestre. Cabe a nós prestar atenção nele. Cabe a nós olharmos atentamente o que ele faz. Olhar o que ele diz. Olhar os milagres que ele faz. Olhar a maneira com que ele falava com Deus. A forma como ele orava. Então, se nós queremos ser bons discípulos, nós temos que ter uma ambição. A nossa ambição é nos tornarmos pessoas iguais a Jesus. Porque todo discípulo quer ser igual ao seu mestre. Quer ser parecido com ele. E quanto mais nós vamos conhecendo Jesus, mais próximo nós vamos ficando dele. Mais íntimos nós vamos ficando dele. E foi como foi lido aqui, pela Ana Paula, de Pedro. Porque Pedro, e hoje nós vamos falar muito de Pedro, e eu vou falar para vocês, quanto mais eu vejo Pedro, mais eu gosto dele. Porque eu descobri que ele é igualzinho a mim. Antes de se tornar a pedra, né? Antes, quando ele era cabeça dura. É igualzinho, vocês vão ver como Pedro é genial. Eu adorei as coisas que eu descobri dele recentemente. Então, Pedro, na intimidade com Jesus, ele foi se transformando, porque ele foi seguindo as pegadas de Jesus. E a gente vê de um bruto, aquela pedra bruta, numa pedra onde o ensinamento do Cristo foi edificado, de uma maneira muito bonita. Então, para nós sermos discípulos de Jesus, nós temos que caminhar muito pertinho. A poeira que Jesus levanta com os seus passos tem que cobrir a todos nós. Nós temos que estar ali nas pegadas dele. Mas aí tem um problema. Porque quando a gente começa a ficar próximo de Jesus, quando a gente começa a querer ficar igual a Jesus, a gente percebe que tem uma distância enorme entre nós e Jesus. E a gente começa a se desanimar. E a gente começa a ficar como Pedro. Como Pedro quando ele encontrou Jesus. Foi bem legal. Porque Pedro estava pescando com o André. Uma noite inteira... Não o André, o irmão dele. Uma noite inteira de tentativa de pescar. E não pegaram nada. Nada. E aí chega Jesus, entra no barco e fala para ele assim, toca para dentro do mar. Aí Pedro tocou. Falou, joga a rede aí. Aí Pedro jogou. E veio tanto peixe, mas veio tanto peixe, que Pedro só teve uma reação. Algo muito grande aconteceu no coração de Pedro. Sabe o que ele fez? Ele caiu de joelho e falou, afasta-te de mim, porque sou um homem pecador. Porque naquele momento Pedro percebeu, porque para Pedro ver Jesus fazer milagres, e Pedro já tinha visto alguns, já tinha visto Jesus curar um cego, já tinha visto... Aquilo para Pedro não tocava muito ele, porque era uma coisa que ele não entendia, porque Pedro não entendia nada de milagre. Então, quando Jesus fez aquelas coisas, para Pedro aquilo não tocou dentro dele. Mas a coisa mudou quando Jesus entrou na área que Pedro sabia muito. Sabia muito. Pedro era um pescador. Então, quando Jesus entrou na área de Pedro e Pedro viu, o que Jesus fez? Pedro falou, afasta-te de mim, porque eu sou um pecador. Porque naquele momento Pedro percebeu que a distância que havia entre ele e Jesus não era uma questão de inteligência. Não era uma questão de moral, que Jesus tinha mais. Não. Não era também de poder ou de capacidade. Era uma distância de essência. Ele percebeu que a essência do Cristo era totalmente diferente da essência dele. E Pedro disse que ele era um pecador.
Mas a gente tem que entender um pouquinho, porque o conceito de pecado, Jesus mudou. Porque o que era pecado na cabeça de Pedro? Era o que ele tinha aprendido no Torá. Era Moisés. E para Moisés, o que era pecado? Pecado era você fazer ou deixar de fazer as coisas. Então, por exemplo, lá, ame a Deus sobre todas as coisas. Se você amava a Deus sobre todas as coisas, estava tudo bem. Se você não amava a Deus sobre todas as coisas, era pecado. Ou tinha o não fazer. Não mate. Então, se você não matasse, estava tudo bem. Se você matasse, era pecado. Mas Jesus vem e fala assim, não. Pecado é muito mais do que isso. Pecado não é uma questão de fazer ou de não fazer. Pecado tem a ver com o que você traz no seu coração. Por isso que Jesus disse, né? Moisés tinha dito, não será adúltero, né? E Jesus disse, não. Não basta você fazer ou não fazer o adultério. Porque se você no teu coração já desejar, já é pecado. Então, Jesus ampliou muito e Pedro se sentiu cheio de pecado. Cheio de pecado. Paulo também percebeu isso, muito claro. Porque lá na Epístola a Romanos, ele foi muito além ainda. Porque ele diz assim, lá em 7:24 da Romanos. Pecado não é nem o que eu faço ou deixo de fazer, nem a intenção que eu tenho ou deixo de ter. E ele diz assim, pecado é o que eu sou. Miserável que eu sou, quem é que vai me libertar deste corpo sujeito a esta morte do pecado? Pedro levou o pecado numa dimensão e Paulo foi muito mais além, falando sobre o que era pecado. Mas deixa o pecado de lá. Vamos voltar lá no Pedro. Né? Então, Pedro foi mais ou menos assim. Né? Pedro estava lá com o André a noite inteira. Tentaram, foram em todos os pontos bons, lançaram as redes vazias, lançavam de novo, vazias. Aí vem Jesus e fala, vai lá, vai ali, lance a rede. Eu acho que Pedro falou assim, ó, cara, você pode ser Jesus, mas de pescaria eu é que entendo. Né? Eu pesquei aqui a noite inteira. Neste lugar aqui mesmo, eu joguei a rede lá. E não veio nada, cara. Eu sou pescador, eu conheço este mar, eu conheço as minhas redes, e eu vou dizer para você, a maré não está para peixe. Mas, como você é Jesus, tá bom. Eu sei que vai vir vazia, mas eu vou jogar a rede. Foi assim que ele fez. Eu vou comparar contando outra história minha. Como eu disse, minha casa tinha um quintal enorme de terra. Né? E eu, depois do almoço, eu ia para trás da casa, onde tinha a terra mais gostosa, e ali eu ficava até de tardezinha brincando. Não tinha escola, não tinha dívida para pagar, era uma maravilha, uma época boa. Né? Mas quando era 5 e pouco, a minha mãe, da porta da cozinha, dava um grito. Marcos, vem tomar banho. Ela não precisava falar outra vez. Ela falou uma vez, eu corria para tomar banho. Como é que chama isso? Não. Isso é juízo. Você não conhece a minha mãe. Se ela tivesse que chamar 2 vezes, minha filha, ó, o chinelo ia comer solto. Então isso não é obediência. Obediência foi Pedro. Porque Pedro não concordava com Cristo. Pedro falou assim, ó, o que você está me pedindo mas tudo bem, eu vou jogar aqui. Isso é obediência. Obediência é quando você não concorda com algo, mas mesmo assim você faz. E é importante vocês terem em mente. Pedro foi obediente. Isso foi um dos pontos que transformou Pedro. Então, para nós sermos um bom discípulo, nós temos que ser obediente. Mesmo que a gente não concorde com as coisas que Jesus mande para nós fazermos, mesmo assim, vamos ser obedientes.
porque do contrário, nós não vamos ser bons discípulos. Mas obediência só não basta. Para ser discípulo, também é preciso perceber que essa distância entre nós e ele, apesar dessa angústia que dá para todos nós, apesar do que Paulo disse, do que Paulo sentiu lá nos Romanos, né? E Paulo, ele é dramático, né? Porque Paulo, lá em Romanos, ele fala também o seguinte: pois o que eu faço não é o bem que eu desejo, mas o mal que não quero fazer. Este eu continuo fazendo. E ele ainda desabafa: miserável homem que eu sou. Porque nós somos mesmo assim, né? Mesmo quando a gente quer obedecer a Jesus, a gente quer fazer a coisa certa, a gente faz o errado. E aí a gente desanima. E aí a gente começa a vacilar, não é? E aí nós temos que entender que o Evangelho de Jesus é a força que vai nos fazer mudar. É o Evangelho que vai fazer com que a gente trilhe o caminho do bem. Então, se a gente quer caminhar nas pegadas do Mestre, o caminho é o Evangelho. A gente tem que nos aprofundar, a gente tem que deixar isso penetrar dentro da gente, né? Vocês se lembram qual foi as palavras que Jesus usou quando ele convidou Pedro? Ele diz assim: sigam-me e eu os farei pescadores de homens. Vocês já pescaram? Alguém aqui já pescou? Já? Então. Como é que a gente pesca, né? Onde é que o peixe está? Está lá no fundo do rio, está lá no fundo do mar, não está? Aí a gente joga um instrumento e o que a gente faz? A gente traz o peixe que está lá no fundo, está escondido, a gente traz para a superfície. A gente traz para ficar evidente, para todo mundo ver. Então, olha o convite que Jesus faz. Eu vou fazer vocês pescadores de homens. Então, o que ele está dizendo? Qual é o convite dele? Olha, vocês me seguem, que eu vou ensinar vocês como é que vocês vão trazer lá do fundo, do íntimo de cada um, algo muito precioso que tem que vir à tona. Deus que está dentro de cada um de nós. A nossa essência divina que está lá escondidinha. É por isso que a gente desanima tanto, porque está tão escondido, está tão lá no fundo, que a gente não vê. E aí a gente acha que a distância entre nós e Jesus é muito grande. E a gente desanima. Então, pescadores é isso. E também o convite que ele faz é para nós também. Nós temos que ser pescadores de homens. Os discípulos de Jesus têm que trazer aquele Deus que cada um de nós, porque Jesus diz, vós sois deuses. Então nós temos que trazer lá do fundo, lá, trazer para a tona este Deus que está dentro de cada um de nós. Nós temos que ser obedientes a Ele. Então, gente, Jesus nos faz esse convite para sermos pescadores. Então nós temos que nos render a este convite. Nós temos que aceitar este convite que Jesus nos faz. É como se Jesus dissesse, olha, vem comigo que eu transformo a vida de vocês. Então nós temos que nos entregar a isto. Deixar que Jesus transforme a cada um de nós. Porque se a nossa intenção é sermos discípulos, é sermos semelhantes a Ele, nós temos que confiar e acreditar neste convite. Acreditar. Este é o terceiro. O terceiro ponto para sermos bons discípulos. O primeiro, sermos obedientes. O segundo, é nos rendermos ao convite que Ele nos faz. E o terceiro é crer. Mas o que é crer? Vamos pegar Pedro de novo. Aí que eu fico gostando dele, porque aí eu vi igualzinho, eu falei, se eu tivesse lá, eu ia ser igualzinho a ele. Porque
Pedro começou a conviver com Jesus, começou a ter aquela intimidade com Jesus, e Jesus ficava incentivando, né, a Pedro ser igual a ele, aquela coisa toda. Aí uma tarde eles estavam no barco e Pedro vê o quê? Jesus caminhando sobre as águas. Aí ele não pensou duas vezes. É para ser igual a ele. Se Jesus está caminhando sobre as águas, eu também posso. Para mim ser igual. E aí ele fala, ó, Jesus, se você pode caminhar sobre as águas, eu também posso. Basta você me mandar que eu vou. E aí Jesus fala o quê? Vem. E Pedro vai. E aí ele vai, começa a caminhar nas águas, todo feliz ali, todo, tá vendo? Olhava para os outros discípulos lá no barco, tá vendo? Né? Aí bateu um ventinho. No primeiro ventinho, o que aconteceu com Pedro? Começou a afundar. E aí ele implora para Jesus, Senhor, me salve. E aí Jesus vai lá, dá a mão e salva Pedro. E o que Jesus faz? Dá uma bronca enorme em Pedro. Jesus socorre, mas ele é muito duro com Pedro, porque ele diz, homem de pequena fé, por que você duvidou? Mas do que foi que Pedro duvidou? Será que Pedro duvidou de Jesus? Não. Duvidou do poder que Jesus tinha? Não. Da autoridade de Jesus? Não. Pedro duvidou de quê? Dele mesmo. Pedro não acreditou que o Evangelho poderia ter transformado ele. Que o Evangelho poderia fazer ele uma pessoa melhor. Pedro duvidou de que, seguindo o Evangelho, ele ia se aproximar de Jesus. Ia diminuir a distância que havia entre eles. E aí, ele afunda. E é importante a gente ver que quando Lucas está lá, terminando o ato, a descrição lá da subida de Jesus aos céus, a última fala de Jesus para os discípulos é nesse sentido, porque ele diz, mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês. E serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Então Jesus já começou a fazer um convite maior. Primeiro ele convidou para ser discípulo. Agora ele convida para ser testemunha. O que será que é ser testemunha? Eu vou narrar um acontecimento para a gente entender bem, né? Teve um caso de um cego de nascença. João é que narra lá no seu evangelho. E esse cego de nascença foi curado por Jesus. E aí provocou aquela agitação, ele era muito conhecido, todo mundo sabia que ele era cego de nascença. E aí os membros do Sinédrio foram interrogar a ele. Você era cego? E agora você está vendo? Como é que foi isso? E ele contou por tintim por tintim. Falou, veio aqui um tal de Jesus, e conversou comigo, e aí ele me devolveu a vista, e foi assim, assado, e tal. E narrou tudo, tintim por tintim. Ele deu um testemunho? Não. Ele foi um repórter. Ele só narrou os fatos. O que Jesus nos convida é para dar testemunho. O que é dar o testemunho? O testemunho é você viver do mesmo jeito que Jesus vivia. Você dar o testemunho é que as pessoas, quando vejam você, vejam Jesus em cada um de nós. É este o convite que Jesus faz. Então, mais do que ser discípulos, Jesus nos convida a sermos testemunhas dele. Então, testemunhar é ir muito além de tudo isso. Quando Lucas chegou lá em Antioquia, que era um núcleo muito forte do cristianismo que estava ali nascendo, ele viu ali que as pessoas viviam de uma maneira muito especial. Que as pessoas ali estavam fazendo coisas para a comunidade que eram totalmente diferentes de tudo que ele já tinha visto. E aí, ele sabendo que eles eram seguidores de Jesus, o Cristo, ele fez um convite, teve uma ideia. Chamar aquela comunidade de cristãos. Foi a primeira vez que foi sugerido o nome, cristãos. Agora eu pergunto para vocês sabem o que significa cristãos?
Cristãos, ele usou a palavra grega, que era a língua que Lucas usava. E no grego, cristãos significa pequenos cristos. Precisa falar mais? Então, para sermos discípulos verdadeiros de Jesus, para andarmos nas pegadas do Mestre, nós temos que ser obedientes. Nós temos que nos render aos seus ensinamentos. Nós temos que crer nas promessas que Jesus fez para cada um de nós. E que promessas que ele fez? João 14 diz para nós: aquele que crê em mim, as obras que eu faço, eles também farão. E fará maiores do que essas, porque eu vou para o Pai. Mateus, lá em 5,48, também nos fala do que Jesus pediu para nós. Sede vós perfeitos, como é perfeito o vosso Pai Celestial. Você acha difícil? Está muito longe? Mas vamos recordar a conversa de Pedro de Jesus com Nicodemos, que relata João para nós. Que, segundo a tradução do Haroldo Dutra, lá no Evangelho que nós temos ali, ele diz o seguinte: amém, amém, eu te digo, que se alguém não for gerado de água e espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que foi gerado da carne é carne. O que foi gerado do espírito é espírito. E Paulo ainda nos lembra lá na Epístola a Romanos, em 8, 28 e 29. Ele diz: sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem de seu Filho, a imagem de Jesus, a fim de que Jesus seja o primogênito entre muitos irmãos. Então, olha só, nós todos seremos irmãos, iguaizinhos a Cristo, porque essa é a vontade de Deus. Também Pedro, na segunda epístola, ele nos diz lá: ele, Deus, nos deu as suas grandiosas e preciosas promessas, para que por meio delas você se tornasse participante da natureza divina. E finalmente Marcos já nos faz uma advertência. Ele diz o seguinte: o tempo é chegado. O reino de Deus está próximo. Arrependam-se e creiam nas boas novas. Então, é assim que fica o convite que Jesus nos faz. E que os discípulos nos lembram que está na hora da gente se mexer. Está na hora da gente se mexer. Está na hora da gente começar a caminhar nas pegadas do Mestre. Ser discípulo. Nos cobrir com a poeira de Jesus. Fazer a nossa parte. Porque esse é o único caminho para a nossa evolução. É o único caminho para a nossa meta final. E qual é a meta final que Deus projetou para cada um de nós? A perfeição. Olha que maravilha. Se nós admiramos Jesus por tudo que Ele é, vamos caminhar este caminho. Vamos fazer este percurso com alegria, crendo nele, que Ele pode sim nos transformar. Se nós formos ousados para querer andar sobre as águas, vamos acreditar que não é qualquer ventinho que vai nos derrubar, não. Nós temos o Evangelho que nos sustenta, que nos mantém acima das águas, desde que a gente creia e seja obediente a Ele. Porque é isso que é o Evangelho. É isso que nos sustenta, que nos traz do fundo para o alto.
Se nós queremos ser pescadores de homens, qual é o primeiro peixe que nós temos que pegar? Qual é o primeiro que nós temos que trazer lá do fundo para a superfície? A nós mesmos. Vamos fazer este caminho. Porque, afinal de contas, nós merecemos. Porque foi por isso que Pai nos mandou aqui nessa reencarnação. Para que a gente se aproxime do Evangelho. Para que a gente cresça em força. Para que a gente cresça em exemplo para os outros. Sermos testemunhas. A cada momento. Eu não sei se vocês sabem, mas Jesus adorava cantar. Todas as vezes que Jesus, com os seus discípulos, estavam chegando em Jerusalém, eles faziam um caminho que passava pelo Monte das Oliveiras. E quando eles estavam lá no alto, e iam descendo, no sentido de Jerusalém, eles desciam cantando. Eles cantavam um hino que chamava Salve Israel. Então, imagine os discípulos todos descendo o Monte das Oliveiras, vendo ali Jerusalém maravilhosa, com o templo, e cantando Salve Jerusalém. Como a gente não sabe a letra, eu procurei trazer uma para a gente cantar, que tem tudo a ver, mas que a gente também cante. Que cantar é bom, né, gente? Mesmo que a gente canta mal, cantar é bom. Então eu convidei o Padre Zezinho. Vocês conhecem o Padre Zezinho? Legal, né? Ele traz mensagens maravilhosas. E ele tem uma música que tem tudo a ver com o que eu procurei trazer hoje pra gente. Eu queria ouvir vocês cantarem comigo. Vamos lá? Vocês têm coragem? Vocês ousam? Né? Então vamos ver o que vai dar. Vamos, som. Olha a letra, hein, gente? Vamos ver. Um dia uma criança me parou, olhou-me nos meus olhos a sorrir, caneta e papel na sua mão, tarefa escolar para cumprir, e perguntou no meio de um sorriso o que é preciso para ser feliz. Amar como Jesus amou, sonhar como Jesus sonhou, pensar como Jesus pensou, viver como Jesus viveu, sentir o que Jesus sentia, sorrir como Jesus sorria, e ao chegar ao fim do dia, eu sei que eu dormiria muito mais feliz. Sentir o que Jesus sentia, sorrir como Jesus sorria, e ao chegar ao fim do dia, eu sei que eu dormiria muito mais feliz. Ouvindo o que eu falei, ela me olhou, me disse que era lindo o que eu falei, pediu que eu repetisse, por favor, mas não falasse tudo de uma vez, e perguntou de novo num sorriso o que é preciso para ser feliz. Vamos lá. Amar como Jesus amou, sonhar como Jesus sonhou, pensar como Jesus pensou, viver como Jesus viveu, sentir o que Jesus sentia, sorrir como Jesus sorria, e ao chegar ao fim do dia, eu sei que eu dormiria muito mais feliz. Sentir o que Jesus sentia, sorrir como Jesus sorria, e
olhos não saíram do papel. Toquei no seu rostinho e a sorrir, pedi que ao transmitir fosse fiel. E ela deu-me um beijo demorado, e ao meu lado foi dizendo assim: Amar como Jesus amou, sonhar como Jesus sonhou, pensar como Jesus pensou, viver como Jesus viveu, sentir o que Jesus sentia, sorrir como Jesus sorria. E ao chegar ao fim do dia, eu sei que eu dormiria muito mais feliz. Sentir o que Jesus sentia, sorrir como Jesus sorria. E ao chegar ao fim do dia, eu sei que eu dormiria muito mais feliz. E ao chegar ao fim do dia, Eu sei que eu dormiria. Muito bom, muito obrigado e até a próxima vez. Vamos cantar sempre, Marcos. É tão bom. Obrigado, companheiro Marcos. Nós vamos levar isso para casa. E vamos levar no coração. Significando que amanhã também nós vamos levar para onde formos. Certo? Vamos combinar isso aqui. Vamos fazer um pacto entre nós. Vamos levar isso lá para fora todos os dias. Vamos buscar ser lá fora o que nós somos aqui nesse